Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui pela primeira vez nesse culto tão abençoado, onde o Senhor já tem falado poderosamente aos nossos corações. Eu estou muito emocionada, porque eu sinto a presença do Senhor essa noite. Deus está falando aqui, e quantos ainda creem que Deus continuará falando essa noite? Eu já quero agradecer a oportunidade, né, ao pastor Vanderlei, ao Arthur, por nos permitir. Sabemos que não é fácil, né? Para mim é sempre um peso muito grande. Essa semana foi uma semana difícil para mim. Estar pensando na possibilidade de estar aqui pregando foi muito difícil. Eu, fico nas minhas crises todas as vezes que eu tenho que assumir um microfone para ministrar uma palavra, porque eu sei que não é fácil, é muito sério, é muito sério. Mas a mensagem para essa noite é bem simples, muito simples. Talvez uma das mensagens mais simples que vocês ouvirão essa noite, durante, né? Mas eu creio que Deus tem uma palavra para você. Abra comigo suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Capítulo 34. 2 Crônicas 34. 1, 2 e 3. Aleluias. Hoje é um culto de jovem. E eu falei, Tainá, eu pregar para jovens, geralmente eu não tenho muito esse perfil de jovem, sou velha, eu não tenho essa linguagem apropriada para jovem. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele fala com o jovem, fala com o velho, fala com a criança. Aleluias. E Ele está aqui essa noite. 2 Crônicas 34, 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos bosques, das imagens de esculturas e de fundição. Podeis assentar, meus amados. A história de Josias é uma história muito bonita. Foi um menino levantado por Deus num momento muito difícil da nação de Judá. Só para contextualizar, logo depois da morte de Salomão, terceiro rei de Israel, houve a divisão das tribos. 12 tribos ficaram ao norte, com a capital Samaria. E essas 12 tribos se formaram, continuou com o mesmo nome, a nação de Israel. E ao sul, a tribo de Judá e meia tribo, a tribo de Benjamim. E se formou a nação de Judá, com a capital em Jerusalém. A nação do norte, a nação de Israel, depois desse tempo, tiveram 20 reis. E esses 20 reis da nação do norte, a Bíblia diz que todos aborreceram o Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ao sul, a nação de Judá, capital Jerusalém, também tiveram 20 reis,
E desses 20 reis, 8 foram tementes ao Senhor, agradaram o Senhor. Alguns mais, outros menos, mas a verdade é que desses 20, 8 agradaram o Senhor, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E Josias aqui está inserido nesse grupo dos 8 que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E o texto que acabei de ler vai dizer que esse Josias, ele foi levantado por Deus quando ele tinha 8 anos de idade. Começou a reinar. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi. O interessante é que o nome Josias significa o Senhor sustenta. Um menino levantado no meio de uma crise, levantado no meio de uma situação conturbada, numa época difícil, mas o Senhor o sustenta. E a primeira consideração que eu quero fazer aqui essa noite é que Deus, Ele escolhe, Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Quando Ele quer levantar, Ele levanta menino, Ele levanta mulher, Ele levanta homem, levanta idoso. Ele faz como Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. E quando Ele levanta, Ele sustenta. Quando Ele levanta, Ele sustenta. Aleluias. Mas me chama a atenção que o texto vai dizer que este menino, ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Ei, Davi era pai de Josias? Não. A segunda consideração que eu quero fazer aqui essa noite é que Josias, ele chama a minha atenção, porque ele foi um jovem, ele foi um rapaz que decidiu romper com as tradições familiares. Ele era o improvável. Era alguém que tinha tudo para dar errado. Neto de Manassés. Quem era Manassés? Podemos dizer que Manassés foi o pior rei. O pior rei. Um homem idólatra, violento, matou terrivelmente. Um bruxo, feiticeiro, consultava os mortos, profanou o altar do Senhor, introduziu a idolatria dentro da casa de Deus, levou a sua nação a cometer pecados piores do que as nações vizinhas, as nações pagãs. Como se não bastasse, ofereceu os seus próprios filhos no sacrifício ao deus Moloque. Josias, neto de Manassés, filho de Amon, pior ainda, que seguiu o mesmo caminho do seu pai, fez pior do que seu pai. Josias era filho de Amon, um idólatra, mau, aborreceu o Senhor, irritou o Senhor. Mas aqui, Josias, ele decide romper com as tradições familiares. Aleluias! Quando ele assume, ele diz que ele teme ao Senhor. Ele anda nos caminhos de Davi. Aleluia! Ele não decide seguir os caminhos do seu pai, do seu avô. Aleluias! Porque o meu avô no passado fez isso,
O meu pai no passado era assim, eu vou seguir o mesmo caminho ou não? Eu vou seguir os caminhos de Davi. Davi foi um homem que agradou o Senhor. Davi foi um rei que não era perfeito, mas era alguém que Deus se agradava. Era um rei segundo o coração de Deus. Eu vou seguir os caminhos de Davi. Eu vou quebrar esse ciclo. E ele contraria a lógica. Ele contraria a psicologia, contraria a sociologia, contraria as versões, o behaviorismo radical de Skinner, que diz que o ser humano sofre a influência do ambiente. Ele diz, não, eu vou quebrar com as tradições familiares. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou servir o Deus de Israel. Eu vou adorar o Deus verdadeiro. Se o meu avô era idólatra, aqui no meu reino, a idolatria não terá vez, porque eu começar a quebrar os altares estranhos. Eu vou destruir os altares que não são do Senhor. Os altares de Baal vai ser destruído, os altares de Azera vai ser destruído. Começa a fazer uma limpeza no reino. Começa a jogar a idolatria. Começa a derrubar tudo aquilo que não agradava o Senhor. Porque quem teme ao Senhor, quem conhece a Deus, só anda de acordo com aquilo que agrada a Deus. Aleluias. Aleluias. Ele decide romper com as tradições familiares. Começa a jogar a idolatria para fora. E ele percorre ali, vai até Jerusalém, derrubando os altares, desfazendo as idolatrias, jogando para fora os deuses estranhos. E ele tem mais, ele quebra, ele pega até os ossos dos sacerdotes e queima no altar dos próprios sacerdotes, onde eles profanavam. E o interessante é que isso faz parte de uma palavra que Deus havia falado há 300 anos atrás, antes de Josias nascer. Em 1 Reis 13 vai dizer que o rei Jeroboão estava lá no altar, próximo de queimar incenso. Daqui a pouco Deus manda o profeta que veio lá de Judá. O profeta não tinha nome, não interessa. O importante era a mensagem de Deus. E o profeta fala assim, olha, altar, assim diz o Senhor. Um dia vai nascer um menino, por nome, cujo nome será Josias. E ele vai queimar os ossos dos sacerdotes. Os sacerdotes que estão profanando, eles serão queimados nesse altar. E agora, 300 anos antes de Josias nascer, Deus já estava falando. Aleluias! Aleluia! E agora cá Deus cumpre. Quando Josias assume o trono, um menino na personalidade, menino no tamanho, na estatura, mas era homem no caráter. Menino na idade cronológica, mas homem nas atitudes. Aleluias! Com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um menino, foi um jovem, foi um rapaz que decidiu romper com as tradições familiares. Nessa noite, eu quero crer que Deus está falando com alguém aqui. Você não precisa imitar os erros da tua família. Você não precisa dar prosseguimento aos erros dos seus pais no passado. Talvez o que você pensa que é uma maldição hereditária é só uma assimilação de falta de caráter.
Talvez o que você julga ser uma maldição hereditária é só uma assimilação de mau exemplo. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: em ti serão benditas todas as nações. Você, aleluia! Nessa noite eu te levanto para uma nova história. Você não é produto do meio. Você não sofrerá da influência do ambiente que você está inserido. Deus tem uma história nova para você. O que dizer dessa serva que estávamos falando aqui? Nascida e criada no interior da Bahia. Cresci ouvindo pessoas da minha família, inclusive minhas tias, apontarem o dedo e dizer: não vai dar nada que presta. Eu há de ver um dia debaixo da ponte, rodeada de filhos, sem pai, sem mãe, vivendo a míngua debaixo da ponte. Eu olhava aquilo e falava: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou tua serva. Alguém apontar o dedo, tias minhas, que viviam, passava a noite, enquanto eu estava orando na minha infância, na minha adolescência na igreja, elas passavam a noite na macumba, pegando espíritos, e quando chegava processo de demônio, colocava o dedo no meu rosto e dizia: quando a mamãe morrer, que era minha avó, que foi criada com a avó, quando a mamãe morrer, nós vamos furar você e beber o teu sangue, porque você não vai dar nada que presta. Você não serve para nada. O diabo falando, e eu falo: Jesus, me cubra com teu sangue. Quando a vovó morreu, quando a minha mãe morreu, quando o meu avô morreu, fiquei sem ninguém, desamparada, sem ninguém. Com 16 anos, estava chegando em Vitória do Espírito Santo, porque Deus havia falado um dia, no interior da Bahia, o Senhor falou comigo: minha filha, se prepara, porque um dia eu vou te arrancar dessa terra Bahia e vou te levar para o estado do Espírito Santo, para uma grande obra naquele lugar. Não vai ficar só em Vitória, eu vou atravessar fronteiras contigo. E quando eu chego em Vitória com 16 anos, sem pai, sem mãe, sem ninguém, mas tinha uma palavra de Deus, tinha uma promessa de Deus. Quando eu boto o pé em Vitória, eu não lembrava, porque tinha muito tempo daquela palavra que o Senhor havia falado. E eu falava: e lá eles estão dizendo, não falei? Agora está sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Foi para onde? Para a capital de Vitória. Agora é o fim para ela. Não vai ter jeito. Agora só era crente quando era pequena. Agora cresceu, está lá em Vitória, acabou. Ei, irmãos, eu cheguei aqui, quando eu botei o pé em Vitória, Deus me fez lembrar daquela palavra. Eu falei: meu Deus, eu estou em Vitória. Falei: meu Deus, eu estou nessa cidade, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor, e é com o Senhor que eu vou me agarrar. Cheguei aqui com 16 anos, entreguei a minha carta de recomendação no meu ministério, aleluias. Com o passar do tempo, Deus me abençoou. Com 20 eu casei, com 22 Deus me deu uma família, uma filha abençoada, deu mais outra, e agora já vou casar a primeira filha. Ei, eu não sou produto do meio, eu não sou o que minha família diz, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Levanta a mão aí, levanta a mão agora. Deus manda dizer: você não é influência do meio, você é aquilo que é palavra de Deus. Aleluias. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluias. Josias tinha tudo para dar errado, mas ele decide romper com as tradições familiares. E ele decide seguir o Senhor. Josias, meu pai, meu avô, eles não gostavam de profeta, perseguiam um profeta.
Segundo a tradição, o meu avô foi o responsável pela morte do rei Isaías, mandando serrá-lo ao meio. Matava profeta, queimava profeta, mas no meu reinado, profeta tem vez. Eu quero ouvir os profetas. Aleluia. No meu reinado, eu quero ouvir os profetas de Deus. Aqui no meu reinado, profeta de Deus tem liberdade para falar. Pode levantar Jeremias, pode levantar Sofonias, pode levantar Uda. Eu não tenho nada a temer. Quem não deve, não teme. Pode falar, profeta. Aleluias. Eu não vou perseguir profeta, não. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir Deus. Estão achando que eu sou menino, mas eu quero ouvir Deus. Eu prefiro ser um menino que ouve a voz de Deus do que velho perseguindo o profeta. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja tem lugar para profeta? Tem lugar para profeta? Aleluias, glória a Deus. No meu reinado o profeta tem vez. No meu reinado eu quero ouvir o que Deus tem a dizer na boca dos profetas. Porque onde não tem profecia o povo se corrompe. Onde não tem profecia o povo se corrompe. Aleluias. Aleluias. E não adianta se disfarçar, porque Deus sabe onde você está. Tem muitos perseguidores de profetas se disfarçando. Dá uma que é bonzinho por frente, mas por trás faz a caveira do profeta. Quer manchar a honra do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Acabe e Josafá fizeram uma aliança. Se aliançaram. E Acabe, Josafá diz: olha, Acabe, eu vou contigo a Ramote de Gileade. Mas olha, eu gosto de ouvir o Senhor. Eu gosto de ouvir os profetas. Tem profeta aí para que possamos consultar, para que possamos ouvir o que é que Deus tem para nós lá, como será essa batalha. E Acabe diz: olha, profeta aqui é o que não falta. Vem cá, traga aí os profetas. Nós poderemos ir à batalha. Poderemos subir a Ramote de Gileade. E os profetas começaram a profetizar, dizendo: pode subir, a vitória é sua, Acabe. A vitória está na sua mão. Pode subir que a vitória é certa. Josafá fica meio desconfiado assim, porque ele conhecia a voz de Deus. E quem conhece a voz de Deus não se deixa levar por conversa fiada. Não se deixa levar por falsas profecias, por ventos de doutrina, por heresias. Tem certeza? Tem mais algum profeta aí que passa que possamos consultar o Senhor? Ah, tem sim. Tem um tal de Micaías que está lá. Está aqui não, está bem para lá. Mas eu não gosto muito dele não. Porque ele nunca profetiza bem para mim. Eu não sou muito chegado nele não, porque ele nunca fala bem de mim. Mandaram chamar Micaías. Quando Micaías vem, ele vem até brincando, vem até ironizando. Pode subir que a vitória está na mão. Está na mão. Ô, Micaías, você pode falar a verdade. Pode falar o que Deus te mandou. Então eu via Israel fugindo disperso como ovelha sem pastor. Como que é? Olha, não falei? Ele com as gracinhas dele, pode prender o profeta. Prende ele no cárcere e sustenta ele com pão de angústia e água de amargura. Misericórdia. Pode prender ele e vai levando o profeta preso. Aí ele falou assim: quando eu voltar, a gente resolve essa parada, tá? Eu vou lá, quando eu voltar, a gente vai conversar melhor. E ele falou assim: olha, como que é? Se o Senhor voltar com vida, não foi Deus quem falou na minha boca. Se o Senhor descer vivo de lá, não foi Deus quem falou na minha boca. O texto vai dizer que Acabe se disfarçou e foi para a guerra. Eu imagino Acabe passando e falou assim: eu vou. Vai que o profeta falou de Deus mesmo. Vai que é verdade que ele falou, mas ninguém vai me pegar não. Porque eu vou me disfarçar. E eu vou disfarçado para a batalha. Eu quero ver quem vai me pegar.
Louvado seja o nome do Senhor. E foi para a guerra disfarçado. Diz a Bíblia que um homem, na sua simplicidade, lançou o arco. Deramanagacia. Um homem, na sua simplicidade, intencionalmente, lança o arco. Deus muda a pontaria do arco e vai. Disfarçado. E Acabe morre naquele dia. Deus está falando aqui, esta casa está cantando, mas está disfarçado. Está com roupa de obreiro, mas está disfarçado. Está tocando no conjunto, mas está disfarçado. Ei, Deus vai enviar o arco. Deus tem a tese. Deus vai mudar a rota. A máscara vai cair. E quando acontecer, vai dizer: Deus falou nessa casa, e o temor vai tomar conta desta casa. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O texto vai continuar dizendo que Josias, ele agora, depois de destruir os ídolos, depois de colocar toda a idolatria para fora, de derrubar os altares, ele começa a fazer uma limpeza dentro da casa do Senhor. Ele começa a fazer, ele ordena que haja uma faxina, uma restauração dentro da casa do Senhor. O templo do Senhor estava em ruínas, estava tudo destruído, e começa agora uma limpeza. O cenário estava caótico, os sacerdotes estavam todos desanimados, todo mundo havia se entregado, o culto estava desativado. A glória do Senhor não era mais prioridade. A presença do Senhor não fazia mais, não tinha mais valia naquele lugar. O povo não estava ofertando, não estava dando mais os dízimos. Os levitas estavam nos lugares indevidos, não estavam assumindo seus postos de trabalho. O culto estava desativado, o templo estava em ruína, e agora começa uma reparação, uma reforma dentro da casa do Senhor. E no meio dessa faxina, no meio dessa reforma, acontece algo surpreendente. De repente, o sumo sacerdote Uquias dá um grito e diz: achei o livro. Achei o livro da lei que estava perdido dentro da casa de Deus. Oh, meus irmãos, para que possamos voltar ao avivamento, para que de fato Deus volte a se manifestar de forma tão intensa, para que haja um renovo espiritual, precisamos achar o livro que está perdido, talvez na nossa casa. Aleluias, aleluias. Talvez no nosso coração está perdido o livro da lei. E ali entrega para Safã, o escriba. Safã vai correndo ao rei e lê possivelmente o livro de Deuteronômio. Lê para o rei. E quando o rei ouve as palavras do Senhor, o rei tem uma atitude inesperada. O rei se lança no chão, ele rasga suas vestes e diz: quão distante nós estamos do Senhor. Quando ele é confrontado por esta palavra, ele se derrama, ele se humilha, aleluias, e naquele momento acontece um grande mover de Deus naquela nação, aleluias.
Aleluias, a palavra do Senhor volta a ser pregada, a palavra do Senhor volta a ser ensinada. Deus começa a mover o coração daquele povo, porque a palavra, ela é profunda, ela é poderosa, é ela quem penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é água, ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. É ela que transforma. O que você vai dizer ao mundo perdido? O que você vai dizer ao pecador? Será que você vai contar para eles as novas que está acontecendo na novela? As novas que estão acontecendo na Netflix? Isso o mundo está cansado de saber. O mundo precisa de palavra de Deus para rasgar o coração e dizer quão distante eu estou do Senhor, quão distante eu estou de Deus. Eu preciso voltar para Deus. Precisamos urgentemente voltar às raízes da palavra, as raízes da humildade, as raízes do quebrantamento, as raízes da humilhação, para que haja um renovo verdadeiro, genuíno. Precisamos retroceder, voltar um pouquinho atrás, relembrar um pouco da história. Nós não podemos perder a nossa identidade. Não podemos perder a história, o legado da história. Quem é que não se lembra? 1905, nos Estados Unidos, o professor de teologia, Charles Parham, está na universidade, está lá no curso, no seminário teológico, ensinando, pregando sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus, porque já estava começando o mover de 1990 nos Estados Unidos. Agora 1905, Charles Parham ensinando no seminário sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus. No corredor do seminário, está sentado no corredor, não na sala, porque na época era um período de segregação, onde só os brancos podiam se assentar nas salas para serem ensinados, para aprender. E este homem chamado Seymour, ele está lá assentado no corredor. O William Seymour está sentado no corredor porque ele era negro e os negros eram discriminados, segregados, não podiam se assentar nas cadeiras, cadeiras só para os brancos. O William Seymour está assentado no corredor ouvindo a mensagem, o ensinamento de Charles Parham. E quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele chega na porta da sala de aula e fala: professor, será que o Espírito Santo pode batizar um negro? Será que este Espírito Santo batiza um negro? Será que Deus batiza um negro? Charles Parham fala assim: não sei, William Seymour, vamos ver, ajoelha aqui que nós vamos clamar. E Charles Parham, professor de teologia nos Estados Unidos, começa a clamar o Senhor. O Espírito Santo desce, batiza William Seymour, aleluia, a glória toma conta daquele ambiente. O William Seymour sai tão impactado que vai procurar um lugar para pregar. Chega na rua Bonnie Bray, aluga um ponto de pregação, começa a pregar. Alguns irmãos se reúnem e começam a pregar. Diz a história que o avivamento começa a tomar conta daquele lugar. Os irmãos, quando eles cantavam, quando eles pregavam, Deus manifestava a sua presença. No cantinho da sala tinha um piano muito bonito, mas não tinha ninguém apto para tocar o piano. E eles começaram a orar nas reuniões de oração: Deus, levanta alguém que possa tocar o piano, para que possamos ouvir o som do piano. E tinha uma irmã, e essa irmã, o Espírito Santo desce na vida dela, e ela nunca tinha pegado no piano, e ela vai marchando cheia de Deus, senta-se no piano e começa a tocar hinos bonitos, aleluias. Deus encheu aquela casa. O trabalho de oração foi tão grande, foi crescendo, que agora eles vão para a Rua Azusa. Quem é que não conhece o avivamento da Rua Azusa?
Aleluia, 1905, 1906, estão lá, Deus manifestando a sua glória na Rua Azusa. Pode pesquisar, avivamento da Rua Azusa. Diz a história que 3 quadras depois da Rua Azusa, o povo não conseguia passar, porque a glória de Deus invadia toda a rua, cercava toda a rua. A 3 quadras, gente estava se jogando no chão e aceitando Jesus como seu Salvador. E é desse movimento que sai de lá 2 jovens, aleluia, com uma palavra de Deus e vem para o Brasil, aleluia. Estudam um ano para pregar uma mensagem, e depois de estudar um ano, eles começam a pregar uma mensagem, porque Deus salva, Deus cura, batiza com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Quem crê, levanta a mão. Nós não podemos perder essa essência. Esse evangelho politizado, esse evangelho de coach que está tendo por aí, isso não é evangelho. Essas mensagens de autoajuda, isso não é evangelho. Mensagem que passa a mão na cabeça, que levanta o ego, isso não é evangelho. A mensagem que precisava ser a mesma: Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus leva para o céu e em breve vai buscar a sua igreja. Aleluia. Eu quero crer que nessa noite Deus está renovando alianças com o jovem, está levantando o jovem para pregar. O Espírito Santo vai se revelar a você essa noite, vai te dar uma direção. Tu vai sair daqui convicto da tua chamada. Meu Deus, aleluias. Jesus, as horas passaram. Fiquei assustada com o horário, irmãos. Eu vou terminar agora, Aleluias. O avivamento. Glória a Deus. Aleluias. Restaura através da palavra. Eu preciso correr, meu horário já foi. Através da palavra. A palavra de Deus é ela que transforma. É ela que restaura, é ela que faz o homem reconhecer o seu estado de miséria. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu nunca vim aqui, a não ser no dia do chá de panela da minha filha, mas nunca participei aqui. Mas essa igreja me chama a atenção pela quantidade de eventos relacionados, priorizando a palavra de Deus. Vocês estão no caminho certo. Se prepare, Uberlândia, Deus vai fazer um mover aqui. Se prepare, Uberlândia, Deus vai começar a abalar as estruturas deste lugar. Se prepare, aleluia. Deus vai remover as cinzas velhas do altar. Carvão vai voltar a ser brasa. Carvão vai voltar a ser brasa. Mas as cinzas velhas do altar terão que sair para que o fogo volte a pegar. Ramanarabashúria, Naramanarabasai. Aleluia. Jesus. O povo renova a aliança. O rei convoca o povo e prega a palavra do Senhor, lê a palavra. O povo veio quão distante eles estavam distante do Senhor. Eles agora renovam o pacto com o Senhor, renova a aliança com o Senhor. O sacerdote agora começa a assumir os seus postos, começa a voltar ao seu trabalho. O povo começou a ofertar novamente. Começaram a dar o dízimo, ofertas de novo. Os levitas assumiram os seus postos. Aleluias. E agora o rei prepara a Páscoa.
E foi uma Páscoa maravilhosa, memorável. Começa a trazer a memória daquilo que o Senhor tinha feito. Vocês não podem se esquecer das maravilhas que o Senhor fez, dos milagres que o Senhor fez, os tirando do Egito. Nós não podemos esquecer o memorial de Deus, de onde que Ele nos tirou. Aleluias! E agora eu encerro, porque as horas se foram. Depois de tudo isso, agora estava restaurado, tudo no seu devido lugar. O povo animado de novo. A Páscoa, que há muitos anos não era celebrada, estava acontecendo. O texto vai dizer que nem nos dias, desde a época de Samuel, não havia tido uma Páscoa tão maravilhosa como esta. E agora aconteceu. Mas depois de tudo isto, olha o que acontece. Josias agora está com 39 anos de idade. 39 anos de idade. Aí, o rei do Egito, o Neco do Egito, rei do Egito, manda uma mensagem para Josias, dizendo assim: Josias, é o seguinte, eu estou passando aí para uma guerra, mas você fica tranquilo, não é nada contra você, eu só vou dar uma passadinha por aí, mas o negócio é lá com Carquemes, nada com você, só vou passar, hein, ó, só passar, porque Deus já falou comigo, que eu preciso fazer essa guerra, né? Eu estou indo amando do Senhor. Rapaz, escuta essa. A última observação desse texto. Cuidado. Não deixe que preconceitos ou falsas suposições impeçam que você compreenda a mensagem do Senhor. Quando Josias ouviu aquilo, ele fala assim: como assim? Deus falou com ele? Não, imagina, Deus falar com um pagão? Deus só fala aqui no meu reino. Deus só fala comigo, que sou prioridade. Eu que sirvo a Ele, eu sou temente a Ele. Como assim? Falou com o rei do Egito? Não, imagina, se passar aqui vai levar. Porque imagina se Deus falou. Deus falar com um pagão? Deus falar com um ímpio? Fala nada, Deus só fala comigo. Deus só fala aqui no meu reino. Josias, ele comete a loucura de achar que por ele servir ao Senhor, por ele ser obediente, Deus só falava com ele. Deus só falava no reino dele. Menosprezou o inimigo. Subestimou a capacidade do inimigo. Por causa de uma arrogância boba. Por causa de um orgulho bobo. E colocou tudo a perder. Teve uma morte precoce. Ei, eu quero fechar essa palavra, porque o meu horário se foi. Dizendo uma coisa. Não coloque tudo a perder. Por causa de um sentimento tão bobo. Por causa de um orgulho tão besta. Não coloque os planos do Senhor a perder. Não coloque a tua chamada a perder. Por causa de preconceitos que você causou, que você construiu ao longo da sua cabeça. E que não está de acordo com a palavra do Senhor. Porque Deus não é o seu patrão. Deus não é o seu empregado. Ele faz como Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E Ele fala com quem Ele quiser. Ele remove quem Ele quer. E Ele coloca quem Ele quer. Não coloque tudo a perder. Por causa de um orgulho bobo. Tem guerras que não é para você lutar. Tem guerras que não é para você enfrentar. Tem guerras que ao invés de você travar, você vai ganhar muito mais se você recuar. Se você ficar calado. Se você fugir. Deus está falando, cuidado, você pode ser ferido e sofrer uma morte precoce por estar se pondo a guerras que não é para você lutar. Cuidado, não brinque com o inimigo.
Não caia na loucura, não cometa a loucura que Sansão cometeu. Dessa vez, é assim. De repente, todo o segredo veio à tona. Estava lá Sansão amarrado, preso, com os olhos furados. E pensou que era como antes, mas não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele, porque brincou com o inimigo, subestimou a capacidade do inimigo. Entrou no campo que não era para entrar. Deus está falando com alguém aqui essa noite, cuidado. Tem guerras, aprenda a discernir aquilo que é para você, aquela batalha que é para você lutar e aquela que é para você fugir. Aprenda a discernir aquela batalha que é para você estar à frente para lutar, ou aquela batalha que é para você correr e ficar calado. E se necessário for, às vezes temos que fingir até de morto para não morrer de verdade. Não ponha tudo a perder. Aleluia. Se Deus falou vai lutar, lute. Mas se Deus falou recua, recue. Aleluias. Aleluia. Tem guerras que não se vence com armas. Tem guerras que não se vence no braço. Se vence adorando ao Senhor. Isso foi com Josafá. Estava lá, achando que ia lutar. Deus falou assim, não. Essa peleja não é sua. Essa peleja é minha. Essa guerra não é para vocês lutar. Eu vou lutar por vocês. Aleluia. E ali Josafá adora ao Senhor. Deus dá uma estratégia. Aleluia. Ele coloca os cantores na frente da batalha, o povo atrás, e os cantores cantando, dizendo, olha, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Eu não sei como é que você vai vencer essa guerra, mas Deus vai te dar uma estratégia. Levanta a mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus abençoe meu tempo. Aleluias. Os irmãos me desculpem que eu passei do horário, já são 9 horas. Eu sou muito obediente, muito rigorosa com o horário, irmãos. Muito rigorosa mesmo. Se me dá o horário, eu gosto de cumprir. Mas eu quero perguntar a alguém aqui essa noite. Aleluias.